Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e especializada em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus. Nós vamos iniciar o nosso 20º vídeo, terminando a individuação e dando início ao conceito psicológico de energia. A preparação necessária para a morte é expressa por sonhos que representam uma mudança no estado psíquico. A partir desses sonhos, torna-se evidente que o inconsciente está preparando uma atitude em relação à morte, que a consciência deve eventualmente acolher. É notável que, mesmo em pessoas esclarecidas, a crescente insignificância do ego muitas vezes se manifesta na presença de dois estados de consciência. No estado de consciência do ego, a percepção da morte iminente não está presente. Já no outro estado, onde o psíquico assume a liderança, essa percepção é clara. Ou, inversamente, há pessoas cujo ego consciente acreditou apenas no tangível e no racional durante toda a vida, mas que na velhice começou a se deparar com realidades psíquicas ao se ocuparem com questões sobre Deus e imortalidade. Com o término da atenção entre o exterior e o interior e o aumento da realidade psíquica na velhice, a importância do ego desaparece progressivamente. Ele se aproxima do estado de completa inconsciência do qual originalmente surgiu, onde há apenas o psíquico, mas nenhum eu percebendo. Essa experiência é refletida na psique pelos símbolos da renascença e da vida da alma após a morte. Uma das ideias primordiais é a ideia da vida além da morte. A ciência é incomensurável em relação a esses arquétipos. São condições irracionais a priori da imaginação, que são absolutamente dadas e cujo propósito justificativa a ciência só pode explorar a posteriori. Arquétipos são algo como órgãos psíquicos. A grande maioria das pessoas sempre sentiu a necessidade de continuidade, portanto, pensamos de maneira correta no sentido da vida, mesmo quando não entendemos o que pensamos. Aí ele faz uma referência aqui na nota de rodapé. Deve-se lembrar o que Riquet diz sobre a metodologia deste problema. Aí tem o nome da obra, aí 2 pontos, abre aspas. A eliminação dos conceitos teóricos por meio da transformação em conceitos vivos é o caminho pelo qual as ciências naturais se aproximam da perfeição lógica. Fecha aspas. Consequentemente, Riquet exclui a consideração de todas as novas teorias físicas, como a teoria da relatividade, pois estas não têm relação com seu objetivo de mostrar a estrutura lógica das ciências naturais. Portanto, Riquet conclui que os avanços da ciência natural devem ser considerados apenas à medida em que é necessário para mostrar sua estrutura lógica não mudou substancialmente. O fato de que o ideal lógico, que fundamentava as teorias anteriores, ainda está presente nos pensamentos mais modernos, deve conferir com persuasão as nossas posições. Assim, liberamos-nos à medida do possível do estágio logicamente acidental no processo histórico de desenvolvimento das ciências naturais. Terminamos o capítulo da individuação e nós começamos agora outro capítulo, o conceito psicológico de energia. Aqui é uma citação de Kant. Que todo o nosso conhecimento começa com a experiência, não há dúvida. Afinal, de outra forma, como o poder de conhecer seria despertado se não fosse por objetos que tocam nossos sentidos e que, por um lado, geram representações por si mesmos e, por outro, movimentam nossa atividade racional, comparando-as, combinando-as ou separando-as, e assim transformando a matéria bruta das impressões sensoriais em um conhecimento dos objetos que a experiência traz. Portanto, não há conhecimento em nós antes da experiência, e tudo começa com ela. Embora todo o nosso conhecimento inicie com a experiência, isso não significa que ele venha inteiramente da experiência. Pois é possível que mesmo o conhecimento original da experiência seja um composto do que recebemos através das impressões e do que nosso próprio poder de conhecer, abre parênteses, apenas estimulado pelas impressões sensoriais, fecha parênteses, produz por si mesmo. O conceito de energia psíquica é, de fato, emprestado do sistema conceitual da física e utiliza seus princípios fundamentais. No entanto, ele não é idêntico ao conceito físico de energia e, portanto, não precisa se preocupar com todas as suas sutilezas ou até mesmo com os últimos avanços da física teórica.
Como uma disciplina autônoma, a psicologia pode se permitir emprestar conceitos analógicos tanto das ciências naturais quanto das ciências culturais, desde que isso permita uma compreensão adequada do seu objeto e que a utilização terminológica seja clara. A dificuldade de uma terminologia adequada não se deve apenas à posição da psicologia como uma disciplina nova, mas também ao seu objeto, cujo caráter só pode ser parcialmente representado de forma racional. Além disso, faz parte do aspecto paradoxal da psique que ela também se apresenta por meio do par de opostos, causal e energético. Assim como os conteúdos psíquicos devem ser compreendidos de acordo com seu sentido, os processos são vistos como relações energéticas, nas quais a principal tarefa é observar não o significado particular dos fenômenos, mas sua relação de movimento mútuo. Portanto, a psicologia complexa utiliza o conceito de energia como um entre outros princípios para se ater ao essencial, com a intenção consciente de analogia. O conceito psicológico de energia é o correlato necessário das concepções da psicologia complexa sobre a natureza psíquica. O ponto de vista energético coloca os fenômenos psíquicos individuais em relação funcional uns com os outros. Ele considera o significado e o conteúdo dos fenômenos psíquicos e coloca o foco principal nas relações dinâmicas em que a psique está envolvida. As manifestações sucessivas ao longo do tempo se condicionam mutuamente quando são pensadas como expressões de um fator dinâmico subjacente. Além disso, quando um fenômeno desaparece e outro surge, essas mudanças são também apenas manifestações diferentes de um e mesmo processo dinâmico. É a mesma energia que deixa uma forma de apresentação e assume uma atitude nova. Em terceiro lugar, processos que ocorrem simultaneamente, mas que são de natureza diferente, também estão em relação dinâmica uns com os outros. E, finalmente, para que um processo dinâmico se realize, devem estar presentes condições desiguais. A energética psicológica é, por um lado, uma premissa metodológica da psicologia complexa, mas também pode ser considerada com igual justificativa como um substrato estrutural da psique. Que a estrutura da psique tem um caráter inerentemente dinâmico, deve ter se tornado claro a partir das exposições anteriores. No entanto, que esses dinamismos estão em relação muito específicas entre si, só se torna evidente a partir da sequência psicológica dos fenômenos individuais. Desde que a totalidade da psique seja a base da visão. De acordo com essa premissa, o significado conteúdo dos fenômenos psíquicos só pode ser avaliado de forma totalmente adequada ao se incluir o ponto de vista energético. É uma expressão da complexidade da psique que um único ponto de vista não é suficiente para capturar os conteúdos e processos psíquicos, sendo necessário considerar simultaneamente vários pontos de vista para tratar o objeto de maneira justa. No entanto, o aspecto dual do método psicológico se estende a seus conceitos gerais de estrutura e energia dentro desses dois pontos de vista. Assim como na fenomenologia psíquica, a distinção entre consciente e inconsciente e, mais adiante, entre geral e específico era necessária, o conceito de energia também apresenta um aspecto duplo. O conceito psicológico de energia, como um análogo tomado da física, procede de maneira cientificamente generalizadora, inicialmente não interpretando os fenômenos individuais em sua particularidade e significado específico, mas destacando o valor dinâmico de sua alocação ao ponto de vista superior de sua sequência. Como conceito psicológico de energia, ele tem a natureza psíquica como base e, portanto, não pode operar apenas quantitativamente. A interpretação qualitativa, ou seja, a interpretação psicológica que dá sentido, é o correlato necessário, uma vez que a psicologia lida com seres humanos e não com corpos e processos físicos. A natureza psíquica, embora um fluxo natural, aparece apenas como conteúdo e processo psíquico, ou seja, como uma forma particular. O conceito psicológico de energia abrange, em última análise, não apenas relações dinâmicas, mas também relações de significado. Assim, o método cultural e individualizante também é necessário em sua aplicação. A psique é um complexo funcional de adaptação e orientação em relação às condições do ambiente, assim como às condições estruturais internas do indivíduo.
Ela estabelece e determina a relação do indivíduo com a realidade externa e com a realidade psíquica. Essas relações são de natureza dinâmica e não estática. As condições do ambiente são parte de um processo histórico, em maior ou menor escala. Valores econômicos, sociológicos, políticos e culturais mudam continuamente, dependendo das épocas, mais rapidamente ou mais lentamente. Da mesma forma, o indivíduo é a representação em menor escala de um processo histórico. A psicologia do indivíduo muda conforme a faixa etária em que vive e também em relação à problemática subjetiva ou ao destino externo. Embora a estrutura inata da individualidade não esteja sujeita a mudanças, a sua manifestação empírica está, e é com isso que a psicologia empírica lida. Ela exige, portanto, uma concepção dinâmica para subsumir o que é variável a um conceito global, ou seja, a um conceito que subordina os processos sucessivos a um ponto de vista abrangente. Além da dinâmica da sequência temporal dos processos psíquicos, uma outra série de relações se destaca, a saber, processos coordenados que ocorrem simultaneamente. Visto de um ponto de vista diferente do fluxo cronológico, isto é, do ponto de vista da totalidade psíquica, dois dinamismos psíquicos temporalmente coincidentes e apenas diferenciados em conteúdo e forma tornam-se evidentes, o consciente e o inconsciente. Ele faz aqui uma referência de rodapé, que é texto de 9 palestras apresentadas na Universidade de Fordham em setembro de 1912 e publicado em 1913, e publicada também nas obras completas no volume 4, que é Freud e Psicanálise, o capítulo, volume 4, Freud e a Psicanálise, o capítulo Tentativa de Apresentação da Teoria Psicanalítica, que está do parágrafo 203 a 522. Consciente e inconsciente, né, que se refere a isso. A complementaridade sincrônica da consciência e do inconsciente, além da compensação significativa, é funcionalmente clara e eficaz. Portanto, tornou-se uma regra heurística infalível da psicologia analítica, que conteúdos ausentes na consciência causam uma atividade aumentada do inconsciente, e que, inversamente, a predominância de material inconsciente se baseia em uma deficiência na atitude da consciência. E, de fato, não se pode inferir diretamente os conteúdos necessários para a compensação a partir da subordinação ou predominância. Trata-se da fenomenologia de uma distribuição de forças. Enquanto nos dinamismos cronológicos resulta uma descrição horizontal do fluxo psíquico, os processos sincrônicos ocorrem ao longo do eixo vertical dos acontecimentos. Ambas as representações são vistas sob o ponto de vista de processos ou movimentos que se mostram como estrutura inerente da psique. O princípio que atende a essas exigências é a perspectiva da dinâmica energética da psique, que conduz a uma compreensão energética. Na concepção energética, não apenas a sequência cronológica e a sincronia se combinam, e as diferentes séries de relações sincrônicas são dinamicamente interconectadas, mas também é obtido um princípio heurístico adicional de igual importância. Este princípio deu à física o significado superior do conceito de energia, nomeadamente o princípio da substituição das relações qualitativas pelas quantitativas, da ação de forças pela função da ação. Assim como na antiga ciência natural, aí se refere ao nota de rodapé, que eu vou ler agora, Jung originalmente usou o termo energia psíquica e em seguida substituiu pelo conceito de libido, em analogia, mas com uma ampliação do termo utilizado em Freud. Abre parêntese. Essa ampliação e dessexualização está detalhadamente fundamentada e comprovada no alguma coisa em cima da libido, que está em alemão. Fecha parêntese. O conceito de libido coincide com o conceito de energia psicológica, que Jung tem utilizado exclusivamente nos últimos anos. Queremos realmente atribuir ao conceito de libido a posição que lhe compete, a saber, a energética pura, para que possamos captar o fenômeno vivo de uma forma energética que substitui a antiga interação por relações de equivalência absolutas.
devemos à concepção energética a possibilidade de imagens dinâmicas e sinais de relação, que são de valor inestimável no caos do mundo psíquico. O trabalho presente usa exclusivamente a terminologia mais recente, referindo-se ao conceito de energia psicológica e à abordagem energética. No entanto, esses termos ainda não se espalharam por completo. Portanto, pode substituir o termo libido por energia psíquica quando necessário. Retornemos ao texto. Assim como para a física, também para a psicologia complexa, a abordagem energética tem um valor metodológico inestimável, pois, através dela, o conceito de coisa é substituído pelo conceito de relação. Assim como na física a energia não possui uma existência identificável, também a energia psíquica não é apenas não concreta ou conhecida, mas é de fato um X, uma hipótese pura, uma imagem ou uma unidade de cálculo. O conceito de energia psicológica não explica a substância psíquica, mas coloca os processos psíquicos em relações dinâmicas quantitativas entre si, e são essas relações que são formuladas pela abordagem energética. Energia é um conceito abstraído dessas relações de movimento. Trata-se, portanto, primordialmente de relações entre fenômenos do ponto de vista da intensidade e dos estados de tensão, e seu valor energético é exclusivamente o valor da eficácia, e fora de qualquer avaliação de um ponto de vista não energético. Abre parênteses, ou seja, por exemplo, moral, estético, inicialmente também de conteúdo. Fecha parênteses. A abordagem energética do psíquico não está associada a uma explicação geral dos processos psíquicos, mas sim um aspecto específico deles. Como a energia, por si só, não é tangível ou visível, mas sempre se manifesta em e através de formas específicas de manifestação, os fenômenos psíquicos devem ser compreendidos e avaliados também de um ponto de vista diferente do dinâmico, quando se trata não apenas de seu valor energético, mas também de seu significado de conteúdo. Esse aspecto já foi apresentado no segundo capítulo. Na aplicação do conceito de energia psicológica, surgem tanto princípios paralelos ao conceito de energia física, quanto desvios específicos psicológicos em relação a ele. Entre os princípios paralelos estão o princípio da equivalência, ou seja, a transferência de uma quantidade determinada de energia de um estado para outro, e o conceito de entropia, isto é, o movimento em direção ao equilíbrio energético e o processo irreversível. Ambos os princípios envolvem a noção de um campo potencial. Uma troca de energia ocorre apenas dentro de uma diferença de nível. As variantes desvios psicologicamente determinados em relação ao modelo físico se baseiam no fato de que, na psicologia, não se trata de corpos inorgânicos e processos mecânicos, mas de seres psíquicos vivos. Portanto, uma energética psicológica deve levar em conta as características próprias de seu objeto e, quando necessário, adaptar o modelo físico a essas características, ultrapassando. Essas modificações incluem, em primeiro lugar, o conteúdo de fator extensivo, que descreve a determinação dinâmica ou a concretização existente na manifestação, ou seja, a forma e o conteúdo da energia. Em segundo lugar, ao possível e até certo ponto modificável envolvimento no processo entrópico, irreversível por natureza, que se distingue da intervenção em processos naturais por meio de uma máquina, na medida em que a consciência, como agente interventor, é ao mesmo tempo a condição e, em última análise, o produto da substância psíquica na qual intervém. Uma terceira divergência em relação ao modelo físico é a possibilidade e necessidade aparentemente relacionadas à capacidade estrutural de intervenção da consciência de se separar da totalidade psíquica como um subsistema energético e se fechar contra o sistema psíquico objetivo. E uma quarta modificação é, inversamente, a possibilidade de conectar e integrar os subsistemas fechados. A formação e a conclusão de um subsistema ocorre na infância e adolescência, quando a consciência do eu se distingue da totalidade psíquica e se afirma contra este último, retirando continuamente energia dele. Nessa idade, o potencial é maior na consciência, e o psíquico objetivo é um sistema relativamente ineficaz e separado. Com o passar dos anos, esse sistema ganha importância, tornando necessária a integração dos dois subsistemas, consciência e inconsciente. Nesse processo, é o sistema do
é o sistema o potencial maior, que gradualmente se equilibra com o sistema consciente. No entanto, com a integração do subsistema inconsciente, não ocorre tal equilíbrio de energia que resultaria em um estado entrópico. Ao contrário, há um estado de tensão energética e uma diferença de nível que persiste até o final da vida. A razão para isso é que o alinhamento dos dois subsistemas resulta em uma redistribuição das forças, completamente alterada, na qual o movimento energético vai de um sistema para o outro, formando dois sistemas opostos dentro do sistema da totalidade psíquica, sendo o sistema total o que possui o maior potencial. Mesmo para aqueles princípios que são paralelos ao sistema de referência físico, a correspondência não pode ser exata, uma vez que se trata de seres vivos. Pelo mesmo motivo, não é possível distinguir claramente entre as paralelas e as divergências psicológicas, pois ambas se sobrepõem. A primeira exigência para uma determinação energética é a medição ou estimativa de quantidades energéticas. As medições só são possíveis em subsistemas relativamente fechados, onde tais subsistemas são artificialmente isolados para fim de observação. Portanto, as determinações exatas não envolvem os subsistemas naturais de consciência e inconsciente, mas sim limites intencionalmente estabelecidos dentro de um determinado escopo. Em subsistemas específicos, a quantidade energética pode ser determinada de forma objetiva e exata. Isso é possível, por exemplo, através de experimento de associação, medindo o tempo de reação determinando com precisão outras características complexas. A psicologia experimental também possui métodos exatos para a captura de mudanças fisiológicas em estados afetivos, permitindo estimar a intensidade da força efetiva. Permitindo estimar a intensidade da força afetiva. Em segundo lugar, possuímos um sistema subjetivamente altamente diferenciado para a percepção e estimativa de manifestações afetivas atuais em outros. Para isso, existe o instinto de reconhecimento direto, que também é encontrado em grande medida nos animais. Já percebemos as mais sutis flutuações de natureza emocional em outros e temos um sentimento muito aguçado para a qualidade e quantidade dos afetos das pessoas ao nosso redor. Até certo ponto, isso também se aplica aos próprios afetos. A experiência e a observação sempre se baseiam apenas em sistemas menores. Uma determinação quantitativa, completa e exata da psique total não seria possível, pois ela não é um sistema temporal e absolutamente fechado e um ciclo de vida completo, desde o nascimento até a morte, e não pode ser submetida a tal investigação. Com isso, apenas subsistemas específicos delimitados são considerados. O mesmo se aplica a uma consideração de certo modo espacial. Mesmo nesse caso, o alcance total dos processos psíquicos não pode ser determinado com exatidão, pois nunca todos estão simultaneamente conscientes. E o sistema não pode ser delimitado nesse sentido. Aí faz referência a uma nota de rodapé. Além dessas limitações especificamente psicológicas, uma determinação quantitativa exata da totalidade psíquica também não é possível por uma razão metodológica geral, segundo a qual toda observação implica uma intervenção que altera o objeto a ser observado. No entanto, se nos concentrarmos no subsistema consciente, que está sendo investigado no momento atual, ele é, na medida em que o indivíduo está constantemente em contato com o mundo exterior, fechado. Na medida em que suas ações e reações em relação a isso provêm exclusivamente de sua psicologia específica, ou seja, individual. Assim, a avaliação energética também deve se restringir exclusivamente a esse espaço interior individual e considerar o mundo exterior apenas como material e estímulo. Tanto no corte cronológico quanto no sincrônico, podem ser determinados valores energéticos relativamente estimáveis, que no primeiro caso estão sujeitos a uma mudança temporal e no segundo a uma mudança de estado, por assim dizer, espacial. Por exemplo, todos conhecem da própria experiência situações em que se diz: anteriormente eu tinha interesse por isso e aquilo, e esse interesse agora desapareceu completamente. Ou, no passado eu podia sentir e perceber com muito mais intensidade, agora tudo me parece mais indiferente. E aplicado ao aspecto espacial,
Eu queria ou deveria realizar certas coisas, mas, apesar de todos os esforços de vontade, simplesmente não consigo reunir a energia necessária. Isso leva à aplicação do primeiro princípio da termodinâmica. A energia não pode surgir do nada, nem se transformar em nada. A soma da energia em um sistema fechado permanece constante. Psicologicamente, isso significa: a energia que estava investida em uma forma anterior de aplicação retirou-se dela e ativou um outro conteúdo, que para mim é desconhecido. Ou, no segundo caso, a energia não está disponível para a consciência, portanto, deve estar no inconsciente. Ao aplicar o conteúdo de constância, o princípio que é relevante psicologicamente não é o da conservação de energia, mas o princípio da equivalência. Isso significa que para cada energia que se dissipa em um determinado estado, uma quantidade equivalente da mesma ou de outra energia aparece em outro lugar. Psicologicamente, isso significa que uma atividade psíquica que se tornou obsoleta é substituída por outra atividade de igual intensidade energética, ou seja, por uma atividade de valor equivalente. Aí ele faz referência aqui à nota de rodapé. A experiência prática